também tratou desse mesmo assunto, que trouxe uma outra consulta. Inclusive, na época que eu fui relator, existiam duas consultas, e aí eu fiz, em razão da conexão entre os dois processos, nós fizemos a juntada dos dois processos e fizemos um julgamento apenas. Posteriormente, a conselheira Raquel também examinou esse mesmo objeto. E agora uma quarta vez, quer dizer, quarta consulta, mas uma terceira vez, esse tribunal pleno volta a apreciar essa mesma matéria, esse mesmo objeto. Então, eu aqui fiz algumas ponderações sobre essas questões aí, né? A insegurança jurídica que poderia trazer em razão de diversas decisões distintas por parte dessa Corte de Contas e também pesando do outro lado da balança a necessidade de revisão de uma decisão desse próprio pleno, no caso da matéria em consulta, né? Então, nós temos que pesar essas duas situações. Pois bem, a resposta à consulta, conforme dispõe o nosso regimento interno, ela tem caráter normativo e constitui prejulgamento de tese. Portanto, é um processo de suma importância e quando nós deliberarmos sobre essas consultas, ela passa, digamos, a ter caráter normativo. Então, dada a importância disso aí, eu acho que nós temos que avaliar bastante essa questão da necessidade de revisão de uma decisão em processo de consulta. Bem, o objeto da consulta, como eu disse, já foi apreciado por esse pleno e a resposta ao consulente, eu entendo, por exemplo, agora neste processo que o conselheiro Rodrigo traz a esse pleno para apreciação, uma vez que não se modifica, não se traz uma nova tese, eu penso que a resposta, peço vênia ao conselheiro relator, que a resposta ao consulente deve ser o envio do acórdão que resultou do julgamento da consulta anterior, se não há alteração nenhuma. Então, sempre que esses casos vierem ao pleno tratando de consulta, de que já foi deliberado aqui, se não houver uma nova tese, uma revisão dessa consulta, então a resposta é o encaminhamento àquele consulente do acórdão que tratou do julgamento aqui, da apreciação dessa consulta. Então, eu acho que seria o caso desse processo que, ora, o conselheiro Rodrigo traz para a nossa apreciação. Então, no meu entendimento, deveríamos encaminhar ao gestor cópia do acórdão número 1034 de 2017, publicado no Diário Oficial eletrônico deste tribunal, se eu não me engano, de 4 de julho de 2017, conforme falou o conselheiro Rodrigo no seu voto. E também, se for o caso, aqui ele tratou dos fundamentos que eu concordo com um dos fundamentos que o conselheiro trouxe, mas o outro eu já discordo. Mas se o caso for de consulta, por exemplo, alterando a consulta anterior, ou seja, uma nova tese, ela parcialmente ou totalmente revogando aquela consulta anterior, ele deve constar no voto, porque se trata de processo que tem caráter normativo, como afirma o nosso regimento interno aqui, que agora não lembro o artigo. Mas então, conselheiro Rodrigo, eu também sugiro que Vossa Excelência inclua no seu voto a revogação, se for o caso de seu voto sagrar-se vencedor, que inclua a revogação da consulta anterior, para não haver qualquer dúvida com relação às decisões e o proferimento de decisão por parte desse tribunal pleno. Então, eu faço essas
ponderações, mas em razão de não haver divergência entre uma consulta e outra, somente com relação a esses fundamentos, eu penso que a resposta seria o envio daquele acórdão ao consulente. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, eu aproveitei aqui, eu concordo com o conselheiro Sérgio, de que uma nova decisão, elencando, mesmo que idêntica à anterior, possa gerar um cenário de insegurança jurídica. A gente pode utilizar, de fato, aquela primeira decisão como a paradigma, e eu elaborei aqui uma alteração do dispositivo rapidamente. Eu gostaria de propor aos senhores, de repente a gente pode construir junto. Ok. Né? Conhecer a presente consulta, né? Inciso 1 fica mantido, item 1, aliás, item 2, em manter o conteúdo do acórdão 1034/2017, publicado no Diário Oficial do dia 4/7 de 17, e encaminhar cópia do mesmo ao consulente. Então, posso resolver dessa forma, né? Ficaria a decisão paradigmática daquela consulta, da Ana Raquel, e as demais a gente faria referência, uma forma até de reduzir o nosso trabalho, racionalizar nosso trabalho. Isso. Né? Concordo. Então, assim, senhor presidente, em razão das alterações promovidas, eu acompanho o conselheiro Rodrigo em seu voto. Ok. Conselheiro Fernando. Não. Anselmo. Não, Rodrigo. É Anselmo. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu primeiramente votaria em não conhecer, não admitir a consulta, pela narrativa eu vislumbro tratar-se mesmo de um contexto fático concreto e que o Tribunal de Contas não teria o porquê se manifestar a respeito da situação trazida para tal fim. Vencido neste aspecto, Excelência, eu aqui, com as devidas vênias, por razões já que declarei aqui em votos escritos, quando tive a oportunidade de manifestar com relação a este tipo de consulta, aqui no seguinte sentido, ainda perfilhando aquele entendimento onde discordaria do relator atual, como discordei nos processos anteriores, principalmente no que diz respeito às receitas tributárias nas suas espécies taxas e contribuição de melhorias, no sentido de que as entendo da seguinte forma: taxas. Outra espécie tributária merece singular relevo. As taxas são tributos que são cobrados em contrapartida à realização de um fato gerador relacionado a uma atividade estatal. Em verdade, não se trata de uma exação unilateral, ao contrário, no nosso sentir, são tributos contraprestacionais vinculados. Com relação à contribuição de melhoria, que aparentemente são um dos pontos da nossa divergência, observamos de igual modo as taxas que esta espécie tributária possui arquétipo relacionado também à atividade estatal específica, ou seja, quanto ao critério da vinculação, trata-se de tributo vinculado à ocorrência, tributo vinculado à ocorrência de fato gerador, cuja hipótese de incidência estaria atrelada à atuação do Estado, em caso, à obra pública, respeitados os demais elementos íncitos à própria hipótese, quer os constitucionais,
que é os regulados no próprio CTN. E aqui, excelências, eu até nem levo em consideração a questão da parte do direito financeiro ou da prática contábil invocada pelo relator originário. Forte na diferenciação também doutrinária do que se tem como tributo vinculado e receita tributária vinculada, que são situações diferenciadas. Não são todos os tributos, e eu acredito que não é esse o critério que o tribunal utilizou para compor aquela base de cálculo do duodécimo a ser transferido para o executivo. Em todas as situações, a vinculação ou não do tributo, a vinculação ou não da receita tributária. Porque se formos a considerar esta receita tributária, o que deve ser receita tributária ou não, tenho certeza, vocês são sabedores, outras rubricas também não poderiam adentrar dentro dessa composição. E, nesse sentido, com essas razões, eu divido do relator, caso superada a questão do caso concreto, do entendimento do relator, nesses pontos que, aparentemente, assim do que eu pude perceber, são os únicos pontos de divergência. E aqui chamo a atenção, só para ilustrar ainda mais, que em voto nosso no processo 6458 de 2014, tomamos aqui o cuidado de fazermos uma pesquisa dos diversos tribunais de contas por cada tipo de rubrica que deve ou deveria compor essa base do duodécimo, do qual é calculado o valor a ser transferido aos legislativos municipais. E aqui constam aquela história que sempre é alegada algum Tribunal de Contas, Espírito Santo, São Paulo, e eu trago até também, aproveitando o ensejo, a oportunidade, eu também trazer que, por exemplo, quanto às taxas, a contribuição de melhorias, também o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também não mais insere naquele rol. E tem situações outras, inclusive, que aqui cita, que parece seguir, assim, uma coerência. Por exemplo, multas e juros de mora, sanção administrativa também não entraria, dentre outras aqui consideradas. Então, excelências, forte aqui nesses argumentos, eu divido do relator por essas razões, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, com as considerações feitas pelo conselheiro substituto, doutor Sérgio, e aderida pelo conselheiro relator, eu o acompanho. Então, aprovado. Com vencido o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, Pois não. minha pauta para hoje está esgotada. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu não tenho pauta para essa sessão, mas gostaria de tratar de um documento que recebi, trazendo em mesa, até que, em razão da discussão, servir até como parâmetro para, digamos, relatoria de outros processos. Bem, eu faço referência, senhor presidente, ao memorando circular número 237 de 2018, da Diretoria de Gabinete da Presidência, do dia 27 de julho de 2018, em que aquela diretoria encaminha um expediente de ordem da excelentíssima senhora presidente, encaminhando cópia de ofício do Banco Central do Brasil, em que comunica esta Corte de Contas, por meio de relatório, que determinadas prefeituras do estado de Alagoas, inclusive o estado também, após celebrarem convênio de consignação de empréstimo em folha com a Caixa Econômica Federal, os referidos entes municipais
e o Estado de Alagoas não efetuaram os devidos repasses à instituição bancária federal. Posteriormente, firmaram acordo com a Caixa Econômica Federal para o pagamento parcelado das referidas quantias, oportunidade em que assumiram tacitamente o descumprimento daquela obrigação legal. Bem, senhor presidente, nós temos uma mídia, que é um CD, que acompanha aquele memorando circular, e nós fizemos a impressão daquele conteúdo. Aí tem o parecer número 3.666, 2016, do Banco Central, do dia 22 de setembro de 2016, comunicando esta Cor de Contas aos entes jurisdicionados que descumpre o contrato com aquela instituição bancária. E aqui o Banco Central nos informa que essa conduta, ela infringe o artigo 32, combinado com o artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a nossa lei complementar número 101 de 2000. E aí faz um relato breve da situação e traz também uma planilha com valores, datas e outras informações. Senhor presidente, na realidade, a dúvida aqui consiste no seguinte: eu inicialmente determinei à minha assessoria que fizesse a impressão desses documentos e encaminhasse ao protocolo para autuar as representações, porque isso é tipicamente de uma representação, a comunicação de uma ilegalidade, uma irregularidade, né, feita pelo Banco Central. Então, inicialmente, daqueles entes jurisdicionados do qual compõe a minha relatoria, eu determinei que fosse extraídas cópias e autuados processos como representação. Ocorre o seguinte, que no relatório do Banco Central, ele dispõe aqui das datas em que foram ajustados os termos de convênio de consignação em folha dos servidores. Então, são diversas datas, inclui diversos exercícios, 2011, 2012, 2013, 2009, né, 2015. Então, isso aqui vai resultar em quê? Nós vamos ter diversos relatores, né, em razão das listas, né, dos biênios. Então, a dúvida recai exatamente o seguinte: porque isso aqui foi encaminhado a todos os conselheiros, se o outro conselheiro resolver adotar a mesma medida que eu penso que deveria ser o caso aqui, ou seja, autuar como representação, poderíamos ter mais de uma autuação do mesmo período. Então, a dúvida é o seguinte: se for o caso de nós atuarmos como uma representação, essa comunicação, ela vai ser feita pelo ano de celebração do convênio ou pelo ano da assinatura do acordo de repactuação da dívida, porque houve um reconhecimento futuro em razão do não cumprimento daquele acordo. Aí, então, nós temos duas datas distintas aqui. Então, eu queria um pouco discutir isso, até mesmo, e saber de Vossas Excelências se tem conhecimento desse expediente e qual a providência que adotaram ou pensam em adotar. É isso, senhor presidente. Sérgio, conselheiro Sérgio, é o seguinte, eu queria ver a data do ofício do Banco Central aí. É de setembro de 2016, 22 de setembro. 2016? Bom, esse ofício, eu acho que está chegando agora, eu recebi também. Isso já, pelo que eu do meu grupo, eu recebi algumas denúncias e fiz a pergunta à Caixa Econômica, à Superintendência, isso já há uns 3 meses atrás, sobre os municípios do meu grupo, certo? E foi feita as informações, inclusive de todos os municípios, informando os que estavam em atraso e aqueles eu encaminhei até esse ofício junto para o Ministério Público de Conta, certo?
Isso aí, pelo tempo e pelo que ele me respondeu, que só tinha poucos municípios, isso aí eu acho que 90% está superado, tá? Com relação à atualização, certo? Não quer dizer que o cara que deixou lá, deixou a dívida para trás, mas o prefeito que assumiu, pelo menos resolveu. Então, eu acho que essa defasagem vai criar um trabalho maior, porque eu tenho como um ofício mais recente, atualizado, que aí eu vou distribuir ele, que a pergunta eu perguntei do meu grupo, ele informou tudo que estava atrasado, então vai atingir todos os conselheiros. Então, eu tenho, como o Ministério Público tem. Esse eu passei junto, pedindo para ele, para a gente fazer a atuação exatamente dos municípios, fazer isso uma representação, né? Acho que a gente já trouxe uma, não foi, doutor? Acho que a gente já trouxe. Teve representação. Já teve uma representação sobre esse caso, já que eu trouxe. Então, eu acho que a gente vai poder eliminar um monte de municípios que estão aí que estão apresentando como débito, já porque a superintendência, que é a superintendência daqui, já informou, dizendo que nessa data, 3 meses atrás, só tinha atrasado esses municípios, que eu acho que é bem inferior a quantidade desse. E eu acho que eu vou, assim que chegar, eu vou pedir para distribuir. Hoje mesmo, agora de manhã, eu distribuo essa informação, pela data, você vai ver que é uma data agora de 2018, dizendo todos os municípios de Alagoas que têm atraso com relação a isso. Ok, senhor presidente. Tá? Aí facilita muito essa discussão. Obrigado. Continua. Só isso. Só isso. Não tem Bom, muito eu espaço. vou fazer o seguinte, vou solicitar ao conselheiro Anselmo. Eu tenho um processo que eu vou te retirar de pauta, porque é o mesmo caso do que eu estou chegando de férias, era um que é Câmara, eu estou tirando, e o outro eu vou relatar hoje, pedir a Vossa Excelência para assumir aqui a presidência. Com a palavra, Vossa Excelência. Conselheiro presidente, eu estou tirando de pauta o 16.398/2012, que agora, já aprovada a resolução, ele será tratado na Câmara. Fico consignado em pauta, Excelência. Consignado em pauta. E trago, então, o processo 3365 de 2003, que trata-se da prestação de contas do processo 3365/2003 e o relatório de inspeção em loco de natureza ordinária do processo TC 2514/2004, da Prefeitura de Monteirópolis, exercício 2002, gestão da senhora Leonor Melo Monteiro. A prestação de contas do município de Monteirópolis, exercício financeiro 2002, foi encaminhada dentro do prazo determinado pela Resolução 2 de 2003. Em seguida, o rito estabelecido pelo regimento interno desta Corte, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFON, que, ao examinar os documentos constantes do referido processo, constatou, conforme anuncia o relatório AFRO-DEFAFON 123/2003, a regularidade do seu aspecto técnico e contábil. Informa ainda o relatório que os anexos exigidos da Lei Federal 4.320/64 foram devidamente enviados a esse egresso tribunal, ofertando condições necessárias para a realização da análise contábil do balanço geral, não apresentando quaisquer irregularidades que merecessem maiores comentários. No tocante ao crédito orçamentário da Lei Municipal 213, de 21 de dezembro de 2001, que estimou a receita para o exercício financeiro de 2002 em R$ 5.604.813, e ao tempo que fixou a despesa em importância igual ao montante. Foram abertos créditos adicionais tipo suplementar devidamente autorizado, de R$ 1.524.000, e tipo especial devidamente autorizado, no total de R$ 164.420. Totalizou as despesas autorizadas do exercício 2002, alterações de crédito, do montante de R$ 5.604. Então, ele fez uma suplementação do total, depois o crédito especial de 164, totalizando 7.343.000, e uma anulação de dotações no valor de 1.689.000. Foi constatada a regularidade da abertura e da utilização e cobertura de crédito. No município em evidência, a receita arrecadada soma no montante de 4.289.000, produziu uma receita menor
constatando a seguinte variação de receita. Está aqui no quadro. Diante dos valores constantes consolidados no balanço orçamentário, a execução orçamentária do município demonstrou resultado deficitário conforme demonstrativo abaixo. Receita arrecadada foi de R$ 4.289.000, despesa realizada de R$ 4.302, um déficit orçamentário de R$ 13.169. Quanto aos balanços de variações patrimoniais, aduz o relatório da equipe técnica, encontra-se produzido de forma harmoniosa com a legislação vigente, conforme análise e confronto das peças em anexo que acompanha a prestação de contas. O balanço financeiro demonstra a receita e despesa orçamentária, bem como o ingresso de dispêndio extra-orçamentário, conjugado no saldo de caixa, conforme disposto no artigo 103 da Lei Federal 4.320. Desta forma, considerando os saldos apresentados da receita e despesa, conjugado com o saldo de caixa em exercícios anteriores e o que serão transferidos para o exercício seguinte. O balanço patrimonial apresentou um déficit financeiro na ordem de 18.636, resultante da diferença entre um ativo financeiro de 66.734 e um passivo financeiro de 85.371. As variações patrimoniais demonstram todas as alterações ocorridas no patrimônio, tanto qualitativa como quantitativamente, indicando o resultado patrimonial do exercício na forma do artigo 104 da Lei Federal 4.320. As variações registradas durante o exercício demonstram um superávit patrimonial de R$ 284.403, o qual, adicional ao saldo patrimonial negativo do exercício anterior, 603, faz um total de 329.234, correspondente ao passivo descoberto constante do balanço patrimonial, como demonstra a seguir. Os saldos em caixas e bancos foram devidamente comprovados pelo extrato bancário e termos de conferência de caixa, anexo à prestação de contas. Foi plenamente cumprido as exigências legais contidas no artigo 19, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece os gastos com pessoal, que não poderá ultrapassar os 60% da receita corrente líquida com despesa de pessoal, com repartição determinada pelo artigo 20, inciso 3º, que foi de 54%. Para o município, 6% para a Câmara Municipal, sendo cumpridos os percentuais de 34,23% e para o município e 3,18% para a Câmara. No tocante ao artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, determina a aplicação mínima de 10,2% da receita de que trata o artigo 156, 158, inciso 1º e 159 da Constituição Federal, em ações de serviço público de saúde. E assim sendo, o município de Monterópolis cumpriu o que determina o diploma legal, aplicando o exercício percentual de 24,18% dos mencionados recursos. Foi plenamente cumpridas as exigências constitucionais contidas no artigo 212 da Constituição Federal, no tocante à aplicação de percentual mínimo de 25% da receita proveniente de impostos arrecadados, inclusive transferido pela União e pelo Estado, na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que for aplicado 29,97%. Da inspeção em loco, devidamente autorizada pelo conselheiro-presidente deste tribunal, a equipe técnica multidisciplinar procedeu à inspeção em loco de natureza ordinária nos documentos de receita e despesa da Prefeitura de Monterópolis, do exercício acima citado. Ao serem examinados os documentos contábeis e demais procedimentos realizados da Prefeitura em destaque, não foram observadas falhas procedimentais na documentação apresentada, o qual não se modifica o resultado apresentado na prestação de conta geral. Considerado que não foi verificada irregularidade em relação aos procedimentos contábeis adotados pela administração no período sobre exame. Considerando que houve cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, na aplicação de 29,97 da receita proveniente do imposto arrecadado, inclusive transferência da União e pelo Estado, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Considerando o cumprimento do artigo 77, aplicando percentual de 24,18 dos recursos em ações de serviço público de saúde. Considerando o cumprimento das exigências legais do artigo 19, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece os gastos com pessoal. Considerando, finalmente, e à luz do laudo da equipe técnica que procedeu à inspeção em loco, Afrodefafon 018-2004, que integra e complementa esta deliberação, nos quais afirma que não foram encontradas irregularidades nos atos administrativos praticados pela gestora, como observado no relatório de inspeção em loco. Voto. Considerando os
os laudos técnicos e as peças contábeis constantes do processo sobre exame, entendemos que a prestação de contas do município de Monterópolis, exercício 2002, gestão da senhora Leonor Melo Monteiro, a aprovação por parte da egrégia Câmara Municipal, que poderá, querendo proceder outras verificações se julgar necessário. É como voto, presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas relativa ao exercício de 2002, razão pela qual os autos não tramitam pelo Ministério Público de Contas. Em discussão e votação. Excelência, por gentileza, Vossa Excelência está trazendo no mesmo processo a prestação de contas e uma auditoria, é isso? E a inspeção é logo. Excelência, sendo assim, eu gostaria de pedir vista dos autos. Foi. O processo é do ano de 2002. Perfeito. Obrigado, Excelência. Vossa Excelência, com a palavra. Não tenho mais pauta para essa. Vossa Excelência, gostaria de... tendo em vista, então, encerrada a pauta do dia, está franqueada a palavra para aqueles que queiram dela utilizar. Sendo assim, está encerrada a sessão de hoje, ao tempo que convoco Vossas Excelências para a próxima sessão plenária ordinária. Muito obrigado.